No auge do inverno, quando o mundo está envolto em um manto de frio, a vida muitas vezes parece mais tranquila e segura. Para um grupo de amigos da faculdade reunidos em Reno, Nevada, um fim de semana de folga era uma pausa bem-vinda nos estudos, um momento para rir, esquiar e compartilhar memórias. Mas na calada de uma dessas noites, enquanto a cidade dormia, um silêncio muito mais sinistro se abatia sobre uma casa. Uma jovem, dormindo em um sofá a poucos metros de seus amigos, desaparecia no ar gélido sem fazer barulho. A manhã amanhecia não com o cheiro de café da manhã, mas com um vazio arrepiante, um mistério que primeiro dominava uma cidade e depois atordoava uma nação inteira. Esta é a história de Brianna Dennison, uma vida cheia de promessas e a busca incessante por um predador que caminhava nas sombras. Brianna Dennison era uma centelha de luz. Nascida em 29 de março de 1988, em Reno, ela era filha das montanhas e do céu do deserto. Ela cresceu em um lar amoroso com seus pais e um irmão mais novo, construindo um mundo de memórias de infância. Esse mundo foi abalado profundamente quando Brianna tinha apenas 6 anos. Seu pai faleceu repentinamente, uma perda tão profunda que poderia ter destruído a pequena família. Em vez disso, forjou um vínculo inquebrável. A tragédia aproximou ainda mais Brianna e sua mãe, e a jovem se destacou, fazendo tudo ao seu alcance para sustentar a família, demonstrando uma maturidade e compaixão muito além da sua idade. Ela carregou consigo esse espírito de resiliência e curiosidade à medida que crescia. Brianna tinha uma sede insaciável de viajar. Ela não se contentava em apenas ler sobre o mundo. Queria vivenciá-lo em primeira mão. Seu passaporte se tornou um diário de aventuras. Ela viajou por metade da Europa, maravilhou-se com a vibrante cultura do Japão e até mergulhou completamente em uma nova vida, passando um ano inteiro na Itália como parte de um programa de intercâmbio estudantil. Cada viagem acrescentava uma nova camada à sua personalidade brilhante e envolvente. Após concluir o ensino médio, seu caminho a levou às praias ensolaradas da Califórnia, onde se matriculou no Santa Barbara City College. Brianna tinha um desejo profundo de ajudar os outros, especialmente crianças. Ela sonhava em se tornar psicóloga infantil, uma carreira em que sua empatia inata e natureza gentil pudessem fazer uma grande diferença na vida de jovens. Em Santa Bárbara, ela prosperou. Construiu um forte círculo de amigos, apaixonou-se e estava traçando um caminho para um futuro que parecia ilimitado e brilhante. No inverno de 2008, Brianna, aos 19 anos, estava de férias da faculdade. Ela voltou para casa, em Reno, ansiosa para se reconectar com as pessoas e os lugares que amava. Era um momento para reencontrar a família e os amigos de infância, compartilhar histórias de sua vida na Califórnia e simplesmente estar em casa. Na sexta-feira, 18 de janeiro, ela fez uma pequena mala e foi para a casa de sua melhor amiga, localizada perto da Universidade de Nevada, em Reno. O plano era simples, um clássico fim de semana entre amigos. Outra amiga se juntou a elas e seus dias foram planejados com diversão, esquiando nas encostas nevadas durante o dia e curtindo shows e a vida noturna da cidade à noite. Sábado, 19 de janeiro, deveria ser um ponto alto. Uma das bandas favoritas de Brianna estava se apresentando na cidade. Mas, com o passar do dia, ela começou a se sentir mal com os sinais de um resfriado se aproximando. Ela pensou em ficar em casa, mas sua mãe, sabendo o quanto o show significava para ela, a incentivou a ir mesmo assim, para não deixar um pouco de frio estragar sua diversão. Brianna decidiu que estava certa, não queria perder. Poucas horas depois do show, no entanto, o frio começou a vencer. Sentindo suas energias se esgotarem, ela decidiu que era melhor sair um pouco mais cedo e voltar para a casa da amiga para descansar, na esperança de evitar que o frio piorasse. A casa não ficava longe, mas a noite de janeiro estava extremamente fria, com temperaturas bem abaixo de zero. A última coisa que ela queria era uma longa caminhada naquele tempo.
Ao sair do local, viu um carro saindo do estacionamento. Em um momento de pura confiança, ela se aproximou do motorista e pediu uma carona. O motorista concordou, e alguns minutos depois, ela foi deixada em segurança na casa da amiga. Lá dentro, a casa estava silenciosa. Ela se acomodou no sofá da sala, que ficava bem perto da cozinha, e se acomodou para esperar o retorno das amigas. Elas finalmente chegaram por volta das 3h30 da manhã, cheias de energia e histórias do resto do show. As 3 jovens conversaram um pouco, o ritmo confortável da amizade preenchendo o ar da madrugada. Por volta das 4h30 da manhã, a conversa esfriou e elas decidiram encerrar a noite. As amigas foram para um quarto dormir, enquanto Brianna, já aconchegada, decidiu ficar no sofá. Ela enviou uma última mensagem de texto para o namorado, se cobriu com um cobertor e adormeceu. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, suas amigas começaram a se mexer. Enquanto preparavam o café da manhã, notaram que Brianna não estava no sofá. O primeiro pensamento delas foi simples e lógico. Ela devia ter se mudado para o quarto de hóspedes para ficar mais confortável, fechando a porta atrás de si. Não pensaram muito nisso. Cerca de 40 minutos depois, com o café da manhã pronto, uma delas foi até a porta fechada do quarto e bateu suavemente, chamando para acordar Brianna. Não houve resposta. Ela bateu novamente, um pouco mais forte desta vez. Ainda assim, apenas silêncio. Uma pequena onda de inquietação começou a se formar. Finalmente, ela girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava vazio. A cama, intocada. Uma onda de confusão as invadiu. Elas vasculharam a casa inteira, chamando seu nome, suas vozes ecoando no silêncio repentino e estranho. Rapidamente perceberam que Brianna não estava em lugar nenhum. Mas tudo o que ela havia trazido ainda estava lá. Seu telefone estava na mesa de canto. Sua bolsa estava no chão. Suas roupas estavam na bolsa, e até os sapatos estavam exatamente onde ela os havia deixado. Toda a situação parecia profundamente errada. Estava congelante lá fora, um frio intenso e implacável. Eles não conseguiam imaginar um único motivo para Brianna ter saído naquele tempo vestindo apenas a camiseta com que havia dormido. O pânico começou a se instalar. Ligaram para a mãe dela, esperando que ela tivesse uma explicação, mas a mãe não fazia ideia de onde ela poderia estar. Ela prometeu ir imediatamente. Nos minutos que se seguiram, enquanto esperavam e se preocupavam, uma das amigas olhou por acaso para o travesseiro no sofá onde Brianna estava dormindo. Seu coração parou. Ali, contra o tecido, havia algumas pequenas manchas marrom avermelhadas. Pareciam muito com sangue. A inquietação crescente explodiu em puro terror. Eles ligaram imediatamente para o 911. Em poucos minutos, a manhã tranquila foi quebrada pelo som de sirenes, e a casa se tornou uma cena de crime. Quando os policiais chegaram, ficaram impressionados com a ausência de perturbação óbvia. Não havia cadeiras viradas, nenhum vidro quebrado, nenhum sinal de luta violenta dentro da casa. No entanto, alguns detalhes sutis pareciam chocantemente fora de lugar. O cobertor sob o qual Brianna dormia foi encontrado a vários metros do sofá, como se tivesse sido jogado para o lado. E o pequeno ursinho de pelúcia que ela usava como travesseiro extra havia sumido. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma fechadura quebrada ou batentes de porta lascados. Mas, quando interrogadas, suas amigas deram uma informação assustadora. Elas nunca trancaram a porta da frente. E essa porta destrancada estava posicionada bem em frente ao sofá onde Brianna dormia. Desde as primeiras horas da investigação, os detetives começaram a se inclinar fortemente para uma teoria aterrorizante. Brianna Dennison havia sido sequestrada da casa enquanto suas amigas dormiam profundamente no quarto ao lado. Parecia impossível que ela tivesse saído voluntariamente para a noite gelada sem nada. Sem telefone, sem sapatos, sem casaco. Mas a pergunta que as assombrava era como alguém poderia ter entrado na casa e a levado sem acordar ninguém. A resposta descobriu-se
provavelmente estava no travesseiro manchado de sangue. Peritos forenses logo chegaram e elaboraram a explicação mais plausível e assustadora. Primeiro, exames laboratoriais confirmaram que o sangue no travesseiro era de Brianna. Com base no padrão das manchas, eles teorizaram que o agressor provavelmente pressionou seu rosto contra o travesseiro com imensa força, abafando seus gritos e causando um pequeno sangramento pelo nariz ou pela boca. Era um método de silenciá-la que era brutal e terrivelmente eficaz. Embora o interior da casa tenha fornecido poucas pistas, o laboratório criminal obteve uma grande descoberta na maçaneta da porta da frente. Eles coletaram amostras da maçaneta e descobriram o perfil de DNA de um homem desconhecido. Sua impressão digital genética não constava em nenhum banco de dados da polícia, o que significava que ele era um fantasma, um predador sem nome. Sem outras pistas dentro da casa, a polícia iniciou uma busca massiva por Brianna por toda a cidade. Eles iniciaram uma busca exaustiva de porta em porta pelo bairro, pedindo informações aos moradores e solicitando que os homens fornecessem voluntariamente amostras de DNA para descartá-los. Enquanto isso, os detetives mergulharam na vida pessoal de Brianna, começando pelo seu celular. Encontraram uma série de mensagens de texto raivosas do namorado dela na noite em que ela desapareceu. Os amigos confirmaram que o relacionamento estava instável e que os dois estavam à beira do rompimento. Por um curto período, o namorado foi considerado uma pessoa de interesse até que os investigadores rapidamente confirmaram seu álibi. Ele estava em outro estado no momento do sequestro e não poderia estar envolvido. Desde os primeiros dias, o desaparecimento de Brianna cativou Reno. Rapidamente, se tornou a maior notícia na cidade e, em pouco tempo, seu rosto era conhecido em todo o país. Sua fotografia foi estampada em outdoors e canais de notícias locais publicaram atualizações constantes sobre o caso. A resposta da comunidade foi impressionante. No total, a polícia coletou cerca de 3.000 amostras de DNA de homens locais, uma tarefa monumental para o laboratório criminal da cidade, que simplesmente não estava equipado para lidar com esse volume. As autoridades recorreram à ajuda da população e, em um testemunho do desespero da cidade para encontrar Brianna, rapidamente arrecadaram $150 mil para financiar os testes adicionais. Por fim, todas as amostras foram processadas. O resultado foi de partir o coração. Nenhuma delas correspondia ao DNA do suposto sequestrador. O FBI logo se juntou à investigação, utilizando seus amplos recursos. Os detetives revisitaram todas as pistas possíveis. Começaram com o homem que havia levado Brianna para casa depois do show, suspeitando que ele pudesse ter retornado mais tarde. Após a imprensa noticiar que a polícia queria falar com ele, o homem se apresentou voluntariamente. Ele forneceu uma amostra de DNA e apresentou um álibi sólido, limpando seu nome completamente. Outra pista intrigante veio de um homem que morava do outro lado da rua da casa. Ele disse à polícia que sofria de insônia e que estava acordado na sala de estar nas primeiras horas daquela manhã. Por volta das 5 horas, viu uma sombra passar em frente à janela. Um momento depois, ouviu o som distinto de alguém tentando abrir a porta da frente, balançando a maçaneta. Após algumas tentativas frustradas, o barulho parou. Na época, ele não havia pensado muito nisso, presumindo que fosse apenas uma pessoa bêbada que havia confundido a casa dele com a sua. Em retrospectiva, era um detalhe profundamente perturbador. A cada dia que passava, a busca por Brianna se tornava mais frenética. Legiões de voluntários se juntaram aos policiais. Helicópteros vasculhavam a paisagem acidentada de cima, enquanto unidades Kata-9 vasculhavam locais de difícil acesso, florestas densas, campos abertos e valas de drenagem escuras. Mas nada disso levava a lugar nenhum. Com base nas evidências disponíveis, os detetives duvidaram fortemente que este fosse o primeiro crime do agressor. A ousadia e o silêncio do sequestro sugeriam um predador experiente. Eles começaram a investigar outros crimes violentos não resolvidos na área de Reno,
e logo encontraram 2 incidentes recentes que os arrepiaram. Em novembro de 2007, apenas 2 meses antes do desaparecimento de Brianna, uma estudante universitária de 21 anos foi atacada no estacionamento de uma universidade. Um homem desconhecido correu até ela, derrubou-a no chão e sacou uma arma antes de agredi-la sexualmente. Ele a alertou para ficar quieta, mas em vez disso, ela gritou a plenos pulmões. Seus gritos pareceram assustá-lo. Ele pulou e fugiu, deixando cair um pacote de preservativos enquanto corria. Um mês depois, em dezembro, ocorreu outro ataque. Desta vez, a vítima era uma estudante de 22 anos, parada em frente à sua casa. Um homem surgiu por trás, cobrindo sua boca e nariz com força suficiente para fazê-la perder a consciência. Ela acordou momentos depois na cabine de uma caminhonete. O motorista parou em uma área isolada e a agrediu sexualmente, ordenando que ela não olhasse para ele o tempo todo. Quando terminou, ele a levou de volta para casa e disse a ela para não se virar enquanto caminhava até a porta. Ela foi direto à polícia e conseguiu fornecer uma descrição parcial. Um homem branco, corpulento, com braços bronzeados. Ela também descreveu a caminhonete dele, acrescentando um detalhe bizarro e assustador. Dentro da cabine havia um único sapato de criança. Havia outra ligação perturbadora entre esses 2 ataques violentos. Em ambos os casos, o agressor havia levado a roupa íntima da vítima como um troféu distorcido. Os investigadores coletaram evidências de DNA das 2 mulheres e as amostras dos 2 ataques distintos coincidiram. Agora, os detetives que trabalhavam no caso de Brianna solicitaram uma comparação. O DNA das 2 agressões anteriores foi comparado com a amostra encontrada na maçaneta da casa onde Brianna foi vista pela última vez. O resultado foi uma correspondência perfeita. Seus piores medos agora eram uma certeza. Eles estavam caçando um predador em série em ascensão. Um homem que tinha como alvo mulheres jovens e que agora havia passado de agressões para sequestros. Assim que essa conexão assustadora veio à tona, outra estudante se apresentou. Ela contou à polícia que, recentemente, alguém tentou invadir sua casa, puxando a maçaneta da porta da frente com tanta força que entortou o metal. Felizmente, quem quer que fosse, não conseguiu entrar. Usando as descrições das 2 vítimas de agressão, os artistas da polícia montaram um retrato falado e um perfil do suspeito. Um homem de estatura média, entre 28 e 40 anos, com constituição física sólida e musculosa. Seu retrato foi enviado a todos os jornais e emissoras de televisão locais, acompanhado de um apelo público desesperado por ajuda para identificá-lo. Uma onda de pânico começou a se espalhar por Reno. O predador fantasma agora tinha um rosto. As pessoas perceberam que um monstro estava operando bem debaixo de seus narizes e temeram que fosse apenas uma questão de tempo até que ele atacasse novamente. As vendas de armas e spray de pimenta dispararam. Mulheres em toda a cidade estavam com medo de ficar sozinhas em casa. Mas mesmo com a intensa pressão pública e os milhares de horas investidas na investigação, a polícia não estava mais perto de efetuar uma prisão ou de encontrar Brianna. A cada dia que se transformava em semana, a frágil esperança de que ela ainda pudesse estar viva diminuía. Mergulhadores foram enviados para procurar seu corpo nas águas geladas do rio Truckee, acompanhados por centenas de voluntários que enfrentaram o frio congelante para caminhar pelas margens do rio. A polícia foi inundada com mais de 5.000 pistas, mas todas levavam a um beco sem saída. Essa incerteza angustiante se arrastou por quase um mês. Então, em 15 de fevereiro, a polícia recebeu o chamado que tanto temia. Um operário da construção civil estava saindo para o horário de almoço. Para economizar tempo, ele decidiu cortar caminho por um terreno baldio e coberto de mato a caminho de um café próximo. Enquanto caminhava, avistou uma árvore de Natal descartada em uma vala seca. Algo chamou sua atenção. Um par de meias saindo de trás dos galhos.
Curioso, aproximou-se e viu o que parecia ser uma figura humana. A princípio pensou que alguém tivesse abandonado ilegalmente um manequim de loja, mas, à medida que se aproximava, a terrível verdade lhe veio à mente. Era um corpo. Imediatamente, pegou o celular e ligou para a polícia. Os detetives enviaram os restos mortais ao legista para confirmar a identidade e determinar a causa da morte. A vítima estava completamente nua, exceto pelo par de meias. Ao lado do corpo havia 2 calcinhas femininas. O legista confirmou o pesadelo coletivo da cidade. Era Brianna. Ela havia morrido por estrangulamento e, com base nas marcas de ligadura em seu pescoço, o assassino provavelmente usara uma calcinha para isso. O patologista desferiu outro golpe devastador. Brianna provavelmente havia sido assassinada na casa de sua amiga na mesma noite em que desapareceu, e seu corpo posteriormente transferido para o terreno baldio. Isso significava que ela estava desaparecida desde o início. Quanto às roupas íntimas encontradas no local, uma delas pertencia a uma amiga de Brianna, da casa, e ela nem tinha percebido que estavam faltando. A segunda, no entanto, era um mistério. Os detetives acreditavam que o assassino as havia deixado deliberadamente no local, uma mensagem doentia e distorcida para provocar a polícia. Brianna também havia sido abusada sexualmente, e DNA masculino foi recuperado de seu corpo. Como esperado, correspondia às amostras das 2 agressões anteriores e à encontrada na maçaneta. A notícia de que o corpo de Brianna havia sido encontrado atingiu Reno como um soco no estômago. Milhares de pessoas acompanhavam o caso, agarradas à esperança de que ela pudesse ser encontrada viva. Essa esperança agora se extinguira, substituída por tristeza e indignação. Nas semanas seguintes, a polícia continuou a trabalhar incansavelmente para identificar o assassino, mas todas as pistas que buscavam terminavam em frustração. Algumas semanas depois, decidiram compartilhar um detalhe específico e perturbador com o público, revelando que o criminoso parecia colecionar as roupas íntimas de suas vítimas como troféus. Eles esperavam que talvez um parente, uma namorada ou um conhecido pudesse ter notado algo tão suspeito. Mas nenhuma pista útil chegou. Daquele ponto em diante, a investigação praticamente congelou. Mesmo com dezenas de policiais ainda designados para o caso, a pista esfriou. Semanas se transformaram em meses. Apesar de todos os esforços, começava a parecer que o assassino havia desaparecido sem deixar rastros, que ele havia conseguido escapar impune. Mas tudo mudou em 1º de novembro de 2008, quase um ano após o assassinato. O departamento de polícia recebeu uma ligação de uma pessoa que preferiu permanecer anônima. A pessoa que ligou disse que, algum tempo antes, sua amiga havia feito uma descoberta perturbadora. Havia encontrado roupas íntimas femininas na caminhonete do namorado. Quando ela o confrontou sobre isso, a desculpa dele soou frágil e profundamente suspeita. E havia mais. Pouco depois do assassinato de Brianna virar manchete, este homem vendeu abruptamente sua caminhonete e deixou a cidade. O nome do homem era James Biella. A polícia imediatamente voltou toda a sua atenção para o homem de 27 anos. James Biella era um ex-fuzileiro naval com amplo treinamento em artes marciais. Na época do assassinato de Brianna, ele trabalhava em vários projetos de construção e passava muito tempo em projetos perto da universidade, exatamente na área onde morava a amiga de Brianna. Ele conhecia o bairro intimamente. Investigando mais a fundo, os detetives descobriram um histórico oculto de violência. A ex-namorada de Biella contou que ele a havia agredido várias vezes e que uma vez quase matou alguém com uma faca em uma briga violenta. Houve também um incidente bizarro e cruel em que, sem motivo aparente, ele quebrou a perna de um cachorro. Apesar de tudo isso, James Biella nunca havia enfrentado nenhuma acusação grave de crime, o que significava que a polícia nunca havia coletado seu DNA. Os detetives logo descobriram que Biella havia se mudado recentemente para Reno.
Imediatamente o colocaram sob vigilância 24 horas por dia. Também ligaram para ele, dizendo que queriam conversar. Biela concordou em se encontrar, mas, estranhamente, nem se deu ao trabalho de perguntar sobre o que era o interrogatório. No dia seguinte, sentou-se com os detetives. Perguntaram-lhe onde ele estava na noite em que Brianna foi morta. Biela calmamente alegou que estivera na casa da namorada. Mas quando lhe pediram para fornecer uma amostra voluntária de DNA, ele recusou terminantemente. Logo após o interrogatório, a polícia foi até a ex-namorada. Ela disse que o álibi dele era uma mentira completa. Ele não estivera com ela naquela noite. Durante a conversa, os investigadores descobriram que James e a mulher tinham um filho de 4 anos juntos. Perguntaram à mãe se poderiam coletar uma amostra de DNA do menino. Ela concordou. Os resultados do laboratório chegaram e foi a descoberta que eles esperavam. O DNA do assassino era uma correspondência paterna quase perfeita com o da criança. Isso significava essencialmente que o pai do menino, ou um parente paterno muito próximo, era o responsável pelos crimes. Agora eles o tinham. Com essa poderosa evidência de DNA familiar, os detetives voltaram a James Biela, mas desta vez para prendê-lo. Ele foi atingido por uma longa lista de acusações relacionadas aos 3 casos em que seu DNA havia sido encontrado. Mesmo assim, recusou-se a admitir qualquer culpa, mantendo um silêncio estoico e desafiador. Enquanto James Biela aguardava julgamento na prisão, os investigadores continuaram a construir seu caso inabalável. Ao conversarem com seu pai, descobriram que James tinha um longo histórico de abuso de drogas, um dos principais motivos pelos quais ele havia sido dispensado desonrosamente dos fuzileiros navais. Os detetives também conseguiram rastrear a velha van que ele possuía. Os exames forenses mostraram que as fibras microscópicas das capas dos assentos eram exatamente iguais às fibras encontradas anteriormente nas roupas do segundo aluno que havia sido sequestrado e agredido. Seu antigo empregador tinha mais uma peça para acrescentar ao quebra-cabeça. Segundo ele, James Biela pediu demissão no mesmo dia em que o corpo de Brianna Dennison foi encontrado e, em seguida, partiu imediatamente para outro estado. Quando o julgamento começou, o advogado de Biela tentou argumentar que os casos não estavam conectados, que cada crime tinha uma assinatura diferente. Mas essas alegações tiveram pouco peso diante da montanha de provas da promotoria, com o inegável fio de DNA ligando James Biela a cada uma delas. Certamente não ajudou em nada o fato de, durante todo o processo, James frequentemente permanecer sentado sorrindo. E às vezes até mesmo com um sorriso irônico. No final de maio de 2010, pouco mais de 2 anos após o assassinato de Brianna, o júri o considerou culpado de todas as acusações. Isso deixou o tribunal a cargo de decidir sua sentença e a pena de morte estava em pauta. O advogado de Biela se esforçou para evitar a punição mais severa, contando ao juiz sobre a infância conturbada de seu cliente, como seu pai alcoólatra o espancava regularmente e destacando seu bom comportamento na prisão. Nada disso convenceu o juiz. James Biela foi condenado à morte. Poucos meses depois, ele recebeu 4 sentenças adicionais de prisão perpétua pelas outras acusações. O que significa que, mesmo que sua execução nunca aconteça, o que é perfeitamente possível devido às complexidades da pena capital, ele ainda não tem chance de sair em liberdade. Nos anos que se seguiram, os advogados de Biela tentaram várias vezes anular a sentença, mas em todas as ocasiões, a Suprema Corte do Estado manteve a pena de morte. Como resultado, James Biela permanece atrás das grades no corredor da morte, um fantasma que nunca mais assombrará as ruas de Reno. Após a prisão de Brianna, a família canalizou sua dor inimaginável para um propósito. Eles pressionaram por uma nova lei em Nevada que exija que a polícia colete DNA de qualquer pessoa presa por um crime violento. Eles acreditam que, se tal política tivesse sido implementada antes, James Biela teria sido capturado após seu primeiro ataque
Seu DNA teria sido inserido no sistema e a vida de Brianna poderia ter sido poupada. A legislação, conhecida como Lei de Brianna, foi aprovada, criando um legado duradouro em seu nome que poderia proteger inúmeras outras pessoas. Tragicamente, a morte de Brianna não foi o último golpe devastador para sua família. Em uma cruel reviravolta do destino, exatamente 10 anos após seu assassinato, sua prima de 19 anos desapareceu e nunca foi encontrada. Ela havia dito aos pais que iria para outro estado com um homem que conhecera recentemente e simplesmente parou de atender o telefone. Sua família teme o pior, mas ainda mantém a esperança de que um dia obterão respostas, de que um dia ela possa voltar para casa. Para uma família que já passou por tanta coisa, é uma ferida que permanece dolorosamente aberta, uma segunda história sem fim. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho. Então, fique ligado.